Marcos, capítulo 16. A ressurreição. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e diga aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Romanos, capítulo 16. Saudações pessoais. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Secreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Saudem meu amado irmão Epineto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saudem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saudem Urbano, nosso cooperador em Cristo e meu amado irmão Estaques. Saudem Apeles, aprovado em Cristo. Saudem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saudem Herodião, meu parente. Saudem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saudem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor.
Saudem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saudem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saudem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhe saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eutércio, que redigi esta carta, saudo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, enviamos-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, envia-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e obedecer-lhe. Sim, ao único Deus, sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Gênesis capítulo 46. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai, Jacó, seus filhos e suas mulheres, nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito os seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Esses foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carme. Esses foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Esses foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Esses foram os filhos de Pérez: Esrom e Amu. Esses foram os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Esses foram os filhos de Zebulon: Serede, Elon e Jaleel.
Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padarã, além de sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Esses foram os filhos de Gade: Zefon, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Asser: Imna, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles, Sera. Esses foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado à sua filha Lia, deu a Jacó. Esses foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram estes os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Usim. Esses foram os filhos de Naphtali: Jazeel, Uni, Gesser e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado à sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó, que foram para o Egito, chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que ouviu, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos, e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar: Em que vocês trabalham? Respondam-lhe assim: Meus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Jó, capítulo 12. Então Jó respondeu: Sem dúvida vocês são o povo, e a sabedoria morrerá com vocês. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. E não sabe dessas coisas? Tornei-me objeto de riso para os meus amigos, logo eu, que clamava a Deus e ele me respondia. Eu, íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. As tendas dos saqueadores não sofrem perturbação, e aqueles que provocam a Deus estão seguros. Aqueles que transportam o seu Deus em suas mãos. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas lhe contarão. Fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O ouvido não experimenta a palavra como a língua experimenta a comida? A sabedoria se acha entre os idosos? A vida longa traz entendimento?
Deus é que tem sabedoria e poder, a ele pertence o conselho e o entendimento. O que ele derruba não se pode reconstruir. Quem ele aprisiona, ninguém pode libertar. Se ele retém as águas, predomina a seca. Se as solta, devastam a terra. A ele pertencem a força e a sabedoria. Tanto o enganado quanto o enganador, a ele pertencem. Ele despoja e demite os conselheiros e faz os juízes de tolos. Tira as algemas postas pelos reis e amarra uma faixa em torno da cintura deles. Despoja e demite os sacerdotes e arruína os homens de sólida posição. Cala os lábios dos conselheiros de confiança e tira o discernimento dos anciãos. Derrama desprezo sobre os nobres e desarma os poderosos. Revela coisas profundas das trevas e traz à luz densas sombras. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Priva da razão os líderes da terra e os envia perambular num deserto sem caminhos. Andam tateando nas trevas sem nenhuma luz. Ele os faz cambalear como bêbados.